fazer uma rápida apresentação aqui dos participantes. Então, vou convidar o Marco Neves para começar, se apresentando, representando o Estado de Goiás. Obrigado, Patrick. Bom dia a todos, a todas. Os colegas aí da ANA, de Goiás, Minas, DF também, né? Deve estar aí. Eu sou superintendente de recursos hídricos e saneamento aqui do Estado de Goiás e tenho participado aí do processo de estruturação do marco regulatório do São Marcos, né, pelo Estado. Obrigado, Patrick. Obrigado, Marco. Patrícia, de Minas Gerais. Bom dia a todos. Me desculpa não ligar a câmera, porque hoje a gente está presencial. E eu sou analista ambiental, né, da Gerência de Regulação de Uso dos Recursos Hídricos do IGAM, aqui de Minas. Obrigado, Patrícia. E também está participando o Albert, né, do IGAM. Tem mais algum representante do IGAM na reunião? Sim, tem o Ciro, Patrick, que é o coordenador da URGA Noroeste, né, que é o ponto aí extremamente importante para a questão aí do São Marcos, né? Perfeito. Obrigado pela participação. Rodrigo, da DASA. Rodrigo ou Saulo, da DASA. Bom dia, aqui é o Saulo, da DASA. Eu sou o coordenador de outorga aqui de Recursos Hídricos do Distrito Federal. Maravilha, obrigado pela presença, Saulo. Passar agora para o Bruno, da Irrigo. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Bruno Marcos, sou diretor executivo da Irrigo. Também presido aqui no momento o Comitê do Corumbá Verismo São Marcos. E além também de participar de todos os outros comitês de Goiás, do Paranaíba também. Coordeno a CTI do Paranaíba. Obrigado. Muito bem. Bem-vindo, Bruno. Natália, da Irriganor. Bom dia a todos, eu sou a Natália, sou assistente de meio ambiente aqui da Irriganor e estou representando a Irriganor. Seja bem-vinda, Natália. Obrigado pela presença. E pergunto se temos algum representante do Comitê do Paranaíba, se entrou na nossa reunião da diretoria do comitê. Acredito que ainda não. Tá certo. Então, por fim, vou apresentar aqui a equipe da ANA. Eu sou Patrick Thomas, superintendente de regulação de usos de recursos hídricos. Nós estamos aqui, né, com a equipe da superintendência, o André Pante, que é o superintendente adjunto, estamos com a Viviane Brandão, que é a coordenadora da superintendência, estamos também com o Cristiano, que eu acho que você já conhece, né, que é da coordenação de marcos regulatórios da alocação de água e está à frente desse projeto aí do São Marcos, aqui na nossa superintendência, o Bruno Colichon, que é da equipe aqui de estudo e suporte à regulação, e o André Onze, que é o coordenador de outorga substituto. Priscila agora de manhã está numa consulta, não pôde vir, mas o André, é o substituto dela, está participando também. E estamos com a equipe da Superintendência de Fiscalização também. Então, vou pedir para a Raquel, para ela se apresentar. Bom dia, gente. Eu sou Raquel Scalia e estou como coordenadora de cadastro e junto ao projeto do São Marcos, estou também como coordenadora, que seja, né, junto com o Cristiano Zinato, com as ações de cadastro, de monitoramento, de instalação de estações, medições de vazão no São Marcos. Muito bem. E tem o Wagner também, né, Raquel, aí da equipe Exato. da CFI, que está participando da reunião. Acompanha a gente também. Muito bem. Obrigado aí pela participação de vocês. Muito bem, pessoal. O objetivo, então, dessa reunião, né, foi fazer um nivelamento com as associações dos irrigantes, né, e os representantes do Comitê do Paranaíba com relação à situação atual de implementação do marco regulatório do São Marcos, né, e também apresentar para vocês os próximos passos da implementação do marco regulatório e a ideia é que essa seja uma primeira reunião de outras ao longo aí dos próximos meses,
tendo em vista que agora a gente está, enfim, dando um passo importante no sentido de avançar na regularização dos usuários do São Marcos. Tá? Então, para subsidiar essa reunião, a gente preparou aqui uma apresentação que resume aí os últimos encaminhamentos, os próximos passos, e eu vou pedir aos meus colegas dos órgãos gestores que, se tiverem alguma complementação, alguma informação adicional, me interrompam, e complementem a apresentação. A gente tem se reunido nas últimas semanas, as equipes técnicas dos órgãos gestores, para fazer aí treinamentos dos técnicos para a utilização do Regla como o sistema de outorga para receber os pedidos na Bacia do São Marcos, receber e analisar os diferentes tipos de pedidos de outorga. Então, a gente tem feito treinamentos aí nas últimas semanas, fizemos 2 treinamentos específicos, fizemos reunião também para discutir aí e afinar os procedimentos técnicos entre os órgãos gestores, enfim, a gente está, então, iniciando uma nova fase aí, na linha de dar partida, ou, enfim, dar continuidade, à regularização dos usuários com o início da regularização dos usos sujeitos à outorga. Eu vou falar aqui na apresentação, a gente já iniciou a regularização dos usos dispensados de outorga, que são os insignificantes, os menores, e agora estamos prestes a dar partida na regularização dos usos sujeitos à outorga. Tá? Então, eu vou compartilhar a minha tela aqui, deixa só eu ver aqui se vai dar certo. Ok. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Sim, está tudo certo, Patrick. O Bruno levantou a mão aí e o Felipe da Riganor acabou de entrar. Perfeito. Então, seja bem-vindo, Felipe. Nós acabamos de fazer aqui uma rodada de apresentação. A Natália, da Riganor, está participando da reunião e a gente estava prestes a começar aqui uma apresentação para falar sobre a situação atual de implementação do marco, da Bacia do São Marcos e os próximos passos. Tá certo? Seja bem-vindo aí à reunião. E Bruno levantou a mão, então diga, Bruno. Eu só não sei se passou batido aqui para mim na apresentação dos integrantes da ANA. Tem alguém da Superintendência de Apoio ao Sistema, do Superintendente do Humberto, aqui com a gente? Não, Bruno. Não, né? Tá bom. Bruno, não. Todo o pessoal da SEMAD participou da outra lá dos órgãos gestores, e aqui é uma atualização de informação, principalmente para as associações que apoiaram, associações de irrigantes que apoiaram, então tem apoiado todo esse processo, mas já teve uma reunião anterior a essa aqui para todos os órgãos gestores, onde todos participaram. Tudo bem. Era só que eu não sei se tinha passado batido aqui, só para saber, tá. Porque é uma superintendência importante também. Pode ser até que alguém entre aqui. Sim, obrigado. Nada. Ok. Então, vamos lá. Então, essa apresentação, enfim, visa subsidiar aí a discussão sobre o que já foi feito com relação ao marco regulatório e os próximos passos. Então, enfim, contextualizando rapidamente, só um slide para relembrar aqui, a origem da discussão, do conflito entre a geração hidrelétrica e a irrigação na bacia. A gente tem uma usina hidrelétrica outorgada pela ANA, que é a usina de Batalha, e como todas as outorgas de usinas hidrelétricas, ela tem lá um valor, um limite de usos consultivos a montante. Tá? E esse limite foi atingido em 2012, e em função do atingimento desse limite, a ANA deixou de emitir novas outorgas na Bacia do São Marcos a montante dessa usina, que é a região do Alto São Marcos. E, do outro lado, nós temos a atividade de irrigação na bacia, que é uma atividade que tem crescido muito, tendo em vista que há um grande potencial de irrigação nessa região. Prova disso é que nós temos aí 3 municípios que fazem parte da bacia, que estão entre os maiores PIBs agropecuários do país. E essa limitação da outorga da usina de Batalha estava limitando o crescimento da irrigação na bacia. Então, essa é a origem desse conflito. E, enfim, ao longo dos anos, foi feita uma discussão no âmbito do Comitê do Paranaíba. Em 2016, o comitê definiu um cronograma formal de discussão, visando a definição de prioridades para a outorga, direito de uso e recursos hídricos, a montante dessa usina.
Esse cronograma foi cumprido, foram feitas diversas reuniões técnicas, consultas públicas, discussões, elaborados documentos, e, finalmente, veio a deliberação 70, que definiu prioridade para a outorga, a montante de batalha, para o uso de irrigação. Tá? E essa resolução também, essa deliberação também definiu, né, que deveriam ser estabelecidas diretrizes para a regulação dos usos, e aí, com isso, em 2018, foi aprovada uma outra deliberação 88, que trouxe essas diretrizes, né, colocando que deve ser elevado para 3,61, né, o limite, a vazão limite para uso consultivo montante da usina de batalha. Tá? Então, a partir dessas deliberações do Comitê do Paranaíba, né, que foi definido, foi discutido em conjunto pelos órgãos gestores que atuam na bacia, né? Vale registrar que também houve uma deliberação do Comitê dos Afluentes Goianos, da bacia do São Marcos, Corumbá Veríssimo e afluente do São Marcos, nessa mesma linha, no sentido aí de definição de prioridade de uso para irrigação, e aí, em função dessas deliberações, no final de 2021, foi aprovado um novo marco regulatório, foi feita uma revisão do marco regulatório que estava em vigor desde 2010. Né? E essa resolução foi uma resolução construída de forma conjunta pelos 4 órgãos gestores com atuação na bacia: a ANA, a SEMAR de Goiás, o IGAM e a SEMAR de Minas Gerais e a ADASA. Né? E essa resolução, então, reviu o marco regulatório em vigor e, principalmente, definiu um novo limite máximo, né, outorgável à montante da usina hidrelétrica de Batalha. Como eu mencionei, e como havia sido, né, estabelecido no âmbito do Comitê do Paranaíba, naquela deliberação 88 de 2018, esse novo limite foi fixado em 13,61 metros cúbicos por segundo, que representa um aumento aí da ordem de 5 metros cúbicos por segundo em relação ao limite anterior. E esse limite, né, ele é verificado, a deliberação, a resolução também estabeleceu o procedimento, ele é verificado por meio da multiplicação da área irrigada em hectares por coeficiente de consumo médio anual em litros por segundo por hectare. Então, se multiplicar a área irrigada de cada usuário por um coeficiente que varia em função do sistema de irrigação que é adotado pelo empreendimento. Tá? Então, estão aí os coeficientes, e por meio dessa multiplicação chega-se nessa vazão aí de consumo médio anual. Então, reparem que não é a vazão de captação que consta da outorga, né? Ela é uma vazão de consumo médio anual, e o cálculo dessa vazão de consumo médio anual é realizado por meio dessa multiplicação da área por esse coeficiente. Isso é o que está estabelecido lá na resolução do marco regulatório. Tá? E o marco regulatório também trouxe outros dispositivos, né? Como é comum nos marcos regulatórios que são editados pela ANA, em conjunto com os órgãos gestores estaduais, há também metas aí de eficiência para os usuários. Então, foi estabelecida uma eficiência mínima de 85% para os sistemas de irrigação nessa bacia, né, que está condizente com o tipo de sistema que é utilizado. Também foi definido um valor único de uso insignificante em toda a bacia, então foi feita uma harmonização dos critérios entre os 4 órgãos gestores, de forma a nós termos um único valor para toda a bacia, que é de 1 litro por segundo. Isso é importante porque os usuários que têm uma vazão menor que 1 litro por segundo ficam dispensados de obter a outorga, né? Eles fazem jus a uma declaração de regularidade, e também, vocês vão ver mais para frente, que eles tiveram seu processo de regularização já iniciado, né, antes dos usos outorgáveis. E também foi estabelecido nesse marco regulatório, né, uma autorização temporária e excepcional para aqueles usuários que já encaminharam os pedidos de outorga até dezembro de 2020, né, desde que eles já tivessem implantados até aquela data. Então, até que seja promovido esse processo de regularização, que nós vamos falar aqui hoje, esses usuários ficam temporariamente autorizados nesse caráter excepcional. Bom, e o que já foi feito, né, a partir aí de novembro, do final de novembro, quando foi aprovado o marco regulatório? Então, nós começamos pela regularização dos pedidos de uso insignificantes que já haviam sido encaminhados, tínhamos pedidos aí pendentes, né, de análise, e principalmente em Goiás. Então,
esses usuários foram regularizados, né, logo na sequência da edição do marco regulatório, no início de dezembro, houve até um evento lá em Cristalina para a entrega das declarações dos atos de regularidade desses usuários, tá? Então, essa etapa foi cumprida. Na sequência, foi dado início ao processo de regularização dos novos pedidos de usos insignificantes, ou seja, aqueles usuários que ainda não tinham entrado com o pedido, né? Então, foi aberto o portal do usuário de recursos hídricos para a Bacia do São... O portal é geral para todo o país e, enfim, tem um link específico lá para o São Marcos, para que os usuários pudessem solicitar os seus pedidos de regularização para os usos insignificantes. E, na sequência, nós vamos dar início à regularização dos demais usos passíveis de outorga, ou seja, aqueles acima de 1 litro por segundo. Então, como eu falei, esse passo 2 foi iniciado, isso foi em fevereiro de 2022, fevereiro desse ano, e esses pedidos já estão sendo analisados, né, de forma conjunta pela ANA, pela SEMAD de Goiás e pelo IGAM, por meio do sistema regra. Como foi a premissa do marco regulatório, esse foi um ponto interessante desse marco regulatório, que além da disponibilização, né, de uma cota adicional, de uma vazão adicional para novos usuários no São Marcos, ou para regularização de usuários que já estejam instalados, mas ainda não têm outorga, e para novos pedidos. Além disso, esse marco trouxe uma novidade muito interessante, que foi a utilização de um sistema único de outorga, que é o REGLA, o sistema da ANA, para o recebimento e análise de todos os pedidos de outorga na bacia, independentemente do domínio aonde eles estejam localizados. Isso traz um benefício para o usuário, né, primeiro, por ter um balcão único para ele solicitar sua outorga, e segundo, por ter uma análise, enfim, dentro de um sistema que tem aí já, né, uma consolidação de um procedimento, já há 5 anos implantado, a utilização de vazões sazonais na análise dos pedidos de outorga e a análise, a conclusão, num prazo menor. Só para ter uma ideia, aqueles usos insignificantes que foram regularizados, que eu mencionei no início de dezembro, foram regularizados em pouco mais de uma semana depois da publicação do marco regulatório. Tá? Então, já há aí um benefício para os usuários da Bacia do São Marcos. Então, está aí uma imagem desse portal. Ele, como eu falei, é o portal único, né? Ele está hospedado no site da ANA e há links para ele no site dos órgãos gestores dos estados, e tem lá um local, um banner específico para os usuários do São Marcos, onde eles clicam e podem dar início ao seu pedido de outorga. Tá? E, na sequência, nós vamos ter o passo 3, que é a regularização dos demais usos passíveis de outorga, né, que são aqueles acima de 1 litro por segundo. Então, para dar início a esse passo, nós tínhamos, né, uma etapa a ser concluída, que era o levantamento de campo. Né? Nós contratamos um consórcio de 2 empresas para nos dar apoio nesse levantamento de campo, e no âmbito desse contrato, nós tivemos uma equipe que foi a campo para visitar os empreendimentos, né? Como vocês sabem, a gente conversou com a ERIG, com a Riganor, sobre esse assunto. Nós tivemos aí um atraso nesse cronograma em função da pandemia, né, que limitou as nossas viagens, as nossas idas a campo, e somente depois que, né, houvesse condições seguras de saúde para que as equipes pudessem ir a campo, tanto para as equipes, né, do consórcio e da ANA, como para os usuários que iriam recebê-los, é que foi dado início a esse trabalho de levantamento de campo. Né? Então, isso aconteceu no final do ano passado, se estendeu por volta de 6 meses, né, e finalmente foi concluído aí, em junho de 2022. Mais para frente, ao final dessa apresentação, nós vamos fazer, né, um resumo dos resultados desse trabalho de campo. Além disso, teve um trabalho também de escritório, que foi feito de levantamento dos pedidos de outorga que já estavam em análise, como vocês viram, né, há lá um marco, um critério que considera os pedidos mais antigos. Eu vou mostrar depois na sequência também a sequência, né, as prioridades de análise dos pedidos. Então, esses pedidos que estão em análise, eles precisa ser dada continuidade à análise desses pedidos, e para isso a gente precisou fazer um levantamento desses pedidos, seja aqueles que estão em sistemas dos órgãos gestores estaduais, seja aqueles que estão até em processo, informações que estão em processo em papel.
Então, foi feito esse levantamento. Para isso, foram alocados 2 profissionais do consórcio contratado para apoiar, um em Goiás e outro em Minas, além das próprias equipes dos órgãos gestores. Goiás montou lá uma força-tarefa, né, Marco, para poder resgatar as informações, que algumas estavam até em processo em papel, e poder consolidar esse levantamento, né? Também foram levantados os usos indeferidos e os atos de regularização já emitidos, ou seja, as outorgas emitidas nos 2 estados e as declarações de regularidade, né, para que fossem inseridos ou que fosse complementada a inserção desses dados no CNAR, que é o banco de dados de outorga, para que eles pudessem ser considerados nas análises das novas outorgas, né, dos pedidos que vão entrar. Então, esse foi um trabalho também de fôlego aí que foi feito, enfim, mais de 1.000, né, registros de usuários, seja em análise, seja indeferidos, e de atos de regularização que já foram emitidos, e foi concluído agora, né, em agosto de 2022. Né? Então, em função da conclusão desses 2 levantamentos, que a gente pode passar agora para o passo seguinte, que é a regularização dos demais usos. Né? Então, Patrick, hoje não. o Marco Neves levantou a mão, e só para dizer também que a dona Rovena, diretora e presidente da Riganor, entrou na reunião, mais Patrícia e Camila também. Ah, perfeito. Bom dia, senhora Rovena, seja bem-vinda, né, à nossa reunião e aos demais Muito também obrigado. participantes. Obrigada. Patrick, é só um comentário Marco, rápido. Um comentário rápido em função da importância que esse trabalho que você mencionou aí, sobre o levantamento dos pedidos aqui em Goiás, e imagino que os outros órgãos gestores também tenham feito isso, né? Isso foi muito importante, a força-tarefa aqui com 7 pessoas, né? Incluindo a engenheira que foi disponibilizada aqui para a CEMAD, para ajudar nessa tarefa, né? Então, deu uma organizada muito boa, né? Em todas as informações, os registros administrativos, né? E foi uma etapa muito importante, né, para a organização das informações, né? Como vocês sabem, no caso aqui de Goiás, a bacia do São Marcos, o alto, né, a parte alta dela está restrita ao município de Cristalina, né, e que é um município que tem uma área irrigada importante, né, e então essa força-tarefa e toda essa organização foi muito boa. Também queria falar que o gerente de outorga, o Og, está aqui, tá participando da reunião, ele entrou agora há pouco, e também o Fabrício, que está substituindo o João Reiser, que está de férias, também está participando, não sei se ele já entrou, tá? Mas se não entrou, está para entrar também. Então, o gerente de outorga e o gerente da GEIG. Ótimo, obrigado pelas informações, Marco. Seja bem-vindo, Og e Fabrício. Peço desculpas aí, eu estou com a tela aqui compartilhada, eu não vejo quando alguém levanta a mão, então eu vou pedir o Cristiano para me ajudar aí. Assim que alguém levantar a mão, Cristiano, você me avisa para a gente imediatamente interromper e passar a palavra para a pessoa. Né? Bom dia, Patrick. Bom dia, pessoal. O Fabrício ainda não entrou, não, viu, Marco? Deve estar para entrar. Assim que ele solicitar aí, a gente dá acesso a ele. Tá bom. Og, vai lá. Só cumprimentá-los mesmo, já que eu fui citado. Muito bem. Então, só para cumprimentá-los. Bom dia. Seja bem-vindo. Então, enfim, né, estou aqui apresentando, mas esse é um trabalho conjunto dos 4 órgãos gestores, então eu peço aos colegas aí dos órgãos gestores que, enfim, intervenham, façam comentários, complementem, fiquem totalmente à vontade, tá? Então, vamos dar sequência. Então, uma vez concluídos esses 2 levantamentos, o levantamento de campo e o levantamento, vamos chamar assim, de escritório, né, agora a gente inicia uma próxima etapa, que é o processo conjunto, né, de análise preliminar de atendimento ao marco regulatório. Então, nós estamos fazendo, né, estamos montando aqui uma planilha para fazer uma avaliação preliminar de atendimento ao limite do marco regulatório, aquele limite que eu mostrei para vocês de 13,61, de vazão de consumo médio anual. Então, em função das outorgas emitidas, dos pedidos em análise, né, dos pedidos indeferidos e
dos empreendimentos que foram identificados em campo e que ainda não estão regularizados, ou seja, não tem pedido em análise, nem pedido indeferido ou outorga emitida, nós estamos, né, somando todos esses empreendimentos e todas essas áreas para verificar se o somatório dessas áreas atende, está inserido, né, se enquadra naquele limite estabelecido no marco regulatório. Como a gente sempre falou ao longo desse processo, a intenção é buscar a regularização de todos os usuários, né, ou seja, emitir as outorgas dos pedidos que estão em análise, emitir as outorgas, né, daqueles que foram indeferidos, e também regularizar os usuários que ainda não têm outorga, ou mesmo não tenham entrado com pedido de outorga, né? A ideia é a gente poder regularizar todos os usuários. Isso, inclusive, está previsto no marco regulatório, a busca pela regularização de todos os usuários, e caso esse limite seja excedido, né, a nossa ideia é estabelecer algum critério aí de compatibilização, né, dos pedidos para atendimento a esse marco regulatório. Então, ou seja, se o somatório de todas as áreas, de todas as vazões de consumo exceder esse limite de 13,61, nós vamos pensar aqui num critério, né, de limitação dos novos pedidos, por exemplo, uma redução em relação ao pedido original de 10% ou 20%, né, o pedido de outorga original, para poder compatibilizar esses pedidos com o limite do marco regulatório. Mas a ideia, a nossa intenção dos órgãos gestores é regularizar todos os usuários, né, mesmo que não seja possível atender aos pedidos integralmente, né, a ideia é atender a todos os pedidos conforme haja disponibilidade dentro do limite do marco regulatório. Então, em outras palavras, se o usuário pediu uma área de 200 hectares e no somatório, né, de todas as áreas, o novo limite do marco regulatório já tiver sido atingido, pode ser necessário fazer uma redução nesse pedido, e aí, enfim, dependendo do nível dessa redução, se for, por exemplo, de 10%, ao invés do usuário receber uma outorga de 200 hectares, vai receber uma outorga de 180 hectares. Né? Se for uma redução de 20%, seria uma outorga de 160 hectares. Mas a nossa ideia é regularizar todos os usuários, tá? E, enfim, estabelecer aí algum critério de compatibilização caso o limite seja excedido. E aí, feita essa análise preliminar e definido esse critério de compatibilização, nós vamos dar a partida na emissão dos primeiros atos de outorga, tá? Para aqueles pedidos que já entraram nos órgãos gestores e que estão aguardando análise, né? Conforme as prioridades estabelecidas na resolução do marco regulatório. Eu vou mostrar no slide seguinte quais são essas prioridades. E a nossa previsão é dar início, né, a esse processo de emissão no mês de outubro. Tá? Então, agora, ao longo do mês de setembro, nós vamos fazer essa análise preliminar e definir esse critério de compatibilização, em sendo necessário, e em outubro a gente começa a emissão dos primeiros atos de outorga para os pedidos que já entraram. Né? E, na sequência, nós vamos abrir um processo, né, uma convocação para os usuários que ainda não pediram outorga entrarem com os seus pedidos de outorga. Então, vai ter um período de convocação, vai ter um dia de abertura e um dia de fechamento, tá? E durante esse período, os usuários vão entrar com os novos pedidos de outorga. Tá? Isso também está previsto lá no marco regulatório. E a nossa previsão é abrir esse processo de regularização entre os meses de outubro e novembro. Tá? E aí, após o processo, né, do período de convocação, e após receber todos os pedidos de outorga, nós vamos, então, iniciar a análise e a emissão dos demais atos de outorga, né, ou seja, daqueles que entrarem durante esse período de convocação. E a previsão é de iniciar essa análise e emissão dos primeiros atos em dezembro desse ano. Tá? Então, em resumo, a nossa previsão é começar a emitir, né, as outorgas em outubro para os usuários que já entraram com pedidos e depois, em dezembro, os novos pedidos que entrarem. Tá? E essa análise vai ser toda feita de forma conjunta entre os 4 órgãos gestores por meio do sistema regra. Para isso, nós temos feito treinamentos com os órgãos gestores, né? Os órgãos já usaram o regra para analisar os usos insignificantes, como eu falei no início, e agora vão utilizar o regra para analisar os pedidos de outorga dos usos significantes, aqueles acima de 1 litro por segundo. Né? E nós temos feito treinamentos com os usuários para
que eles possam, os usuários não, com os técnicos, os órgãos gestores, para que eles possam utilizar o REGLA. Tá? Vamos ter também treinamento para os usuários, eu vou falar na sequência. E aí, resgatando o marco regulatório, né, e a sequência definida, né, as etapas de regularização que foram definidas no marco regulatório, a primeira etapa, né, são os pedidos de renovação, transferência ou alteração de outorga sem aumento de vazão ou volume, tá? Então, esses vão ser analisados no primeiro grupo, e o segundo grupo aqui, que é o grupo 2, a análise dos pedidos que entraram, foram requeridos até 31 de dezembro de 2020, tá? Incluindo os indeferidos. Então, a perspectiva é, no mês de outubro, iniciar a emissão das outorgas desses grupos 1 e 2. Tá? E aí, depois, entre outubro e novembro, nós vamos ter um período de convocação para a entrada dos novos pedidos, e após esse período de convocação, que a previsão é dezembro, nós vamos fazer a análise desse grupo 3, que são os pedidos de outorga que entraram após 31 de dezembro de 2020 e no período de convocação. Tá? Vamos analisar e emitir essas outorgas, e aí, ao final da análise desses pedidos de outorga que entrarem durante o período de convocação, caso ainda haja disponibilidade hídrica remanescente, vai ser feita uma nova convocação para novos requerimentos, tá? Que também vão ser analisados de forma conjunta. Né? E, como eu falei, a intenção, o objetivo é regularizar a totalidade dos usos da Bacia do São Marcos. Isso está previsto aqui nesse último inciso. Né? Então, se não houver disponibilidade para atender a todos os pedidos, nós poderemos fazer ajustes nas vazões para buscar a regularização da totalidade dos usuários. Então, como eu mencionei, um usuário pediu uma outorga com uma área de 200 hectares, se o somatório de todos os pedidos, mais as outorgas já emitidas, né, ultrapassar o limite do marco regulatório, nós poderemos fazer um ajuste nesse pedido, reduzindo essa área em 10% ou 20%, de modo a poder atender a todos os usuários, mesmo que alguns recebam uma outorga com uma área, uma vazão menor do que o que foi pedido originalmente. Tá? Então, essa é a nossa intenção. Isso é o que está previsto no marco regulatório, né? E a nossa intenção é fazer isso agora a partir de outubro, no primeiro momento para os que já entraram, e depois em dezembro para os novos que vão entrar. E para apoiar os usuários nesse processo de regularização, nós temos um escritório de apoio que está instalado em Cristalina. Então, tem aí na tela o endereço do escritório de apoio, o e-mail e o telefone do responsável, que é o Paulo. Então, o usuário, né, como eu falei, o pedido é feito pelo REGLA. O REGLA é um sistema que funciona online, ele entra pela internet no sistema, é um sistema bem simples de preenchimento. A ideia é que o próprio usuário ele consiga fazer o seu pedido de outorga. Né? A gente tem, enfim, né, o REGLA está implementado há 5 anos em todo o país, e os usuários utilizam já esse sistema para fazer os pedidos de outorga. Quem já utiliza, conhece o REGLA, sabe que ele não é complicado o preenchimento, tá? E a ideia, então, é que os próprios usuários façam os pedidos diretamente no sistema REGLA. No entanto, se algum usuário tiver dificuldade e precisar de um apoio, ele pode procurar o escritório lá em Cristalina, ou pode ligar para esses 2 telefones que estão aí na tela, que ele vai receber um suporte para poder fazer o seu pedido por meio do sistema REGLA. Tá? Além disso, nós organizamos alguns treinamentos. Tá? Então, o primeiro treinamento é sobre o marco regulatório da bacia, né, a fundamentação, os princípios, as expectativas, sobre o processo de regularização do uso da água, e aí vamos mostrar o REGLA e vamos fazer um passo a passo com os usuários de como que entra no sistema, que informações que ele precisa preencher, né, e como que ele finaliza o pedido dele de outorga. E também vamos falar sobre os requisitos de monitoramento das captações de água. O marco regulatório também traz alguns requisitos de monitoramento, como todos os marcos regulatórios. Vamos falar também sobre esses requisitos de monitoramento. Então, esses treinamentos eles estão previstos para acontecer em Unai, no dia 28 de setembro, à tarde, de 14h30 às 17h, e no dia 29 de setembro, em Cristalina, também de 14h30 às 17h. Então, nós vamos ter lá presentes, né, equipes da ANA,
da SEMAD de Goiás, do IGAN, enfim, para dar apoio aos usuários, para, enfim, orientá-los, e se a DASA também puder participar, vai ser muito bom, e para esclarecer dúvidas. Então, a gente já queria aproveitar e pedir um apoio da Irrigo e da Irriganor, no sentido de divulgar esses eventos, convidar os usuários para participarem dos eventos, para poderem ser capacitados no marco regulatório, no pedido de outorga por meio do REGLA e nos requisitos de monitoramento das captações de água. Tá? E também está previsto um treinamento com relação à regularização das barragens, que também precisam ser outorgadas, e também com relação a fundamentos e aspectos de projeto, operação, manutenção e segurança de barragens. Esse treinamento está previsto para o dia 6 de outubro, ele vai ser feito em campo, vai ter um dia de campo, vamos visitar uma barragem no local da bacia, e o local ainda vai ser definido. Assim que tiver definido, a gente vai informar para vocês. Patrick. Pois não, Cristiano? Eu não sei se você chegou a falar, eu talvez tenha perdido aqui. Além de ser dirigido aos usuários, os proprietários dos projetos de irrigação, os consultores, que assessoram eles nessa parte de pedido de outorga, também o convite aberto a eles, principalmente no ciclo de palestra que vão acontecer em Cristalina e Naí, e assim como também aqueles que não puderem participar, encaminhar lá o seu gerente, o responsável pela fazenda lá. Perfeito. E aí, dando sequência, nós temos aqui agora uma consolidação dos resultados desses trabalhos de campo. E para falar sobre esses resultados, eu vou convidar a Raquel, lá da Superintendência de Fiscalização, e ela vai apresentar para vocês essa consolidação desses levantamentos de campo. Raquel? Oi. Tá joia, então. Então, depois desses trabalhos que começaram em novembro, referentes ao cadastramento, nós seguiu de novembro até finalzinho de maio, início de junho, um pedacinho, nós chegamos a estes grandes números. Nós, então, para o Alto São Marcos, visitamos e verificamos em campo e 101.923 hectares de área irrigável. Aí a gente quer, então, colocar aqui uma situação. Irrigável com o significado de que seriam aquelas que nós encontramos que possui um sistema de irrigação já instalado. No entanto, quando a gente olha, observa, a safra, por exemplo, de verão 2021, não foi toda essa área que estava sendo ocupada. A gente, então, identificou, tanto para a safra verão 2021, também para verão 21, 22, que em torno de 70% é que realmente fica ocupado com irrigação nessa região. Então, nós vemos aí, uma distribuição quase que homogênea, eu vou dizer assim, em termos de distribuição de área irrigável, 50% para Goiás, 49% para Minas e 1% para o DF. Eu queria só fazer mais um esclarecimento que tiveram empreendimentos que nós não conseguimos visitar. Por que a gente não conseguiu visitar? Não é porque a gente não foi, que a equipe não foi a campo, a equipe foi. Só que quando chegou lá, não conseguiu entrar na propriedade. E mesmo assim, não conseguindo entrar na propriedade, foi deixada uma carta no local e o telefone e buscada alguma forma de contato com este usuário por meio de um telefone do vizinho, alguma coisa assim. E realmente não conseguiu, depois de 3 tentativas até em loco, isso não conseguiu êxito, então não teve como. De qualquer forma, nós, olhando a imagem de satélite, a gente consegue verificar que ali existia
uma área, né, um pivô. Então, essa área foi considerada. Porque ela precisa ser considerada por conta das contas que são necessárias para a gente fazer esse balanço hídrico, né? A exigência de água para essa bacia. Próximo, por favor. Patrick, você consegue passar? Ah, obrigada, obrigada, obrigada. Então, só para a gente observar, né, todo o levantamento que foi feito, a distribuição, né, todos esses pontinhos verdes, eles são os locais que efetivamente conseguiu-se fazer o cadastramento, e os que estão em rosinha são os pontos que não conseguimos o acesso. Né? Mas o número é muito alto, nós conseguimos que 94% das áreas irrigadas fossem cadastradas. Isso não só para o alto, mas aí para toda a bacia, tá? Então, para o alto, esse número é até um pouco menor. A gente conseguiu mais, avançar um pouco mais. Próximo, por favor. E ainda em números, trabalhando com números, nós achamos, então, 210 interferências, captações que acontecem efetivamente em rios. Aí pode ser rio federal, estadual, mas a maioria a gente sabe, né? Maioria, quando digo maioria, maioria mesmo, né? É em rios estaduais. A situação de captações que estão em reservatórios, em barramentos que foram construídos, 693. E aqui eu quero lembrar que são considerados os reservatórios, nesse caso, reservatórios que estão no corpo hídrico. Não estamos falando dos reservatórios pulmão. Então, efetivamente, que tem uma captação e um barramento no corpo hídrico. E poços, 481. Próximo, por favor. Opa! Ah, tá. Eu ainda tinha outros números para colocar para vocês, que 383 barragens foram também identificadas nesse levantamento. E essas 383 barragens, elas estão sendo agora visitadas, revisitadas, que é o que a gente chama de atividade 4, para verificação da segurança de barragens. Não serão todas de uma vez a serem visitadas, mas é a atividade que está acontecendo neste momento na bacia. Então, pode acontecer que você já tenha ouvido, né, o usuário falar assim, mas vocês já vieram aqui, mas é porque agora o aspecto a ser identificado é outro, é a barragem, a segurança daquela barragem, que está sendo verificada, analisada agora, tá? Queria também lembrá-los de que nós temos boletins bimestrais que falam, que mostram sobre o andamento de todas as atividades e até resultados ali são colocados nesses boletins. E esses boletins, eles ficam no site da ANA, dentro de marco regulatório. Então, eu posso passar o link agora para vocês até, e o link especificamente até do último relatório, que ele abrange informações até julho desse ano, até final de julho. Foi produzido e finalizado em agosto, meados de agosto, mas com dados até julho, final de julho. Eu vou colocar aqui no chat da reunião para que vocês, então, tenham esses dados, né? Eu quero também lembrá-los que o cuidado que nós estamos tendo com a LGPD, então, informações que não são possíveis de serem repassadas, todas elas estão seguras, elas não são repassadas para as outras pessoas, exceto aos órgãos gestores, claramente, né? Os dados completos, aí eu estou falando de nome, de CPF, de telefone, mas os dados gerais de interferências que foram verificadas, essas sim, elas serão também disponibilizadas nesse local do marco regulatório, no site da ANA.
podemos finalizar essa tela, Patrick? Raquel, Sim. eu podia Cristiano, complementar com a informação sobre pode complementar, sim, outra. enquanto eu copio os links e Certo. coloco aqui. Tá. Além dessas atividades que a Raquel relacionou, desses números, né, está em pleno andamento também a atividade que é da parte de hidrometria, né? Foram instaladas 26 estações novas, né, na bacia, com concentração maior na parte do Alto São Marcos, né? Essas bacias foram colocadas em pontos, principalmente em pontos de entrega ou nas subbacias em que tem uma concentração grande de barragens e áreas irrigadas. Então, dessas 26, teve, se não me engano, eu estou sem os números anotados aqui, mas se não me engano foram 11 telemétricas e o restante convencional, tá certo? Com leituristas, tá? Onde não foi possível conseguir leiturista, a gente priorizou colocar as telemétricas, né? E mesmo nas telemétricas, a gente colocou também a seção de réguas para poder depois aferir aquelas medições feitas de forma automática. Além dessas estações, né, que em cada estação dessa está sendo feita a cada bimestre uma medição de vazão, né? Com o objetivo, ao final do contrato, ainda que ele não tenha sido finalizado, para fazer curva-chave de vazão desses pontos, né? E além dessas 26 estações, foram vistoriadas, né, mais 6 estações existentes já na bacia. Se não me engano, todas elas são de empreendimentos hidrelétricos, tá certo? Algumas, as que a gente identificar em campo lá, que elas estão com algum problema, nós vamos notificar os empreendedores, né? No caso aí, Furnas, se não me engano, no caso de uma ou duas lá que estão com algum problema, o setor da ANA, que cuida da parte de hidrometria, vai fazer essa notificação. E ainda tem mais 13 pontos de medição pontual para alguma eventual necessidade de a gente monitorar por uma demanda específica, né? E futuramente esses pontos também que são com concentração grande de irrigação e barramentos, eventualmente poderão vir a ser uma futura estação ou um ponto para remanejamento de uma estação dessa que talvez não tenha tido muita serventia, né? Nós vamos descobrir isso ao longo do tempo aí, ok? E mais a parte de capacitação, que o Patrick já mencionou as datas, né? Assim que a gente tiver uma programação mais precisa, né? A gente divulga para vocês todos aí, tá ok? Os eventos de campo e ciclo de palestra. Tá ótimo, obrigado, Raquel, obrigado, Cristiano. Nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês, tá? Logo aqui na sequência da reunião a gente encaminha, o Cristiano manda por e-mail para todos. E agora eu queria pedir aqui aos colegas dos órgãos gestores estaduais perguntar se eles querem fazer um complemento, passar alguma informação adicional, começando por Goiás, Marco, Og. Patrick, o Felipe da Irriganor levantou a mão. Ah, pois não tinha visto, Felipe. Tá, ok. Bom dia a todos aí. Desculpa, não cumprimentei-os antes. Eu não sei se agora é o momento para dúvidas ou ainda não. Desculpa. Felipe, a ideia é a gente finalizar essa primeira parte de apresentação. Okay. Agora vamos ouvir os colegas dos órgãos gestores dos estados, e aí depois, na sequência, a gente abre a palavra para todos, para comentários, dúvidas, colocações, tá bom? Tá, ok. Obrigado, então. Então, vamos lá. Marco. Obrigado, Patrick. Bom dia de novo a todos e a todas. Eu acho que o Fabrício Soares também entrou aí, tá como gerente substituto da GEIG. Eu queria, assim, mais uma vez, né, reiterar a importância, tá, de todo esse trabalho, né, que nós todos estamos fazendo juntos, né, com o apoio dos usuários, para regularização ali dessa parte alta ali da bacia do São Marcos, né? O intuito realmente é regularizar. Do ponto de vista aqui de Goiás, a gente tem tido muita interlocução, né, com os atores ali de Cristalina, né? O Bruno Marques, ele tem acompanhado bastante essas questões. Temos pontos assim que tenho certeza, né, que eles serão dirimidos ao longo da implementação, né, de todo o processo, mas alguns ganhos eu já vejo, né? Um que eu vejo isso que a Raquel falou, da disponibilização desses boletins,
né, bimestrais, né, para que possa ter um acompanhamento do que vem acontecendo na implementação do marco ali da bacia, também do ponto de vista assim, de um processo que busca regularizar todos os usuários ali da bacia, né, e aí eu queria frisar mais uma vez, de uma forma muito particular, né, a força-tarefa que foi feita aqui em Goiás com o apoio da Chiara, né, que é a engenheira que foi disponibilizada para ajudar nesse processo, foi muito importante para a gente, uma vez que Goiás tem feito o processo de regularização em bacias críticas, né, que foi impulsionado, né, pelo Marco Regulatório de São Marcos, ali nessa região, né, mas já fizemos isso também no Piancó, uma bacia estadual, e também estamos iniciando na bacia do Meia Ponte. Tá? Então, nos serviu de estímulo, né, para utilizar a mesma iniciativa, né, as mesmas ações em outras bacias aqui do estado, eminentemente estaduais. E o terceiro ponto que eu queria frisar para finalizar, Patrick, colegas da ANA, colegas aí do DF, Minas e os amigos aqui de Goiás, é que Goiás optou por utilizar o sistema, né, regra, não só ali no São Marcos, mas em outras bacias também, né, já testamos e funcionou ali no Piancó, e estamos expandindo para uma outra bacia importante, que eu já mencionei, o Meia Ponte, e também para o estado como um todo, né? Estamos fazendo isso de forma paulatina, né? E vamos testando o sistema, as bases, a disponibilização de bases do ponto de vista de bases hidrográficas, né? Que sejam comuns, que é um outro ponto que o marco regulatório tem sido bastante importante, que é utilizar a base comum, né, para todos os entes emitirem as suas outorgas, regularização de usos, cadastro de barragens, numa única base. Tá? Isso também é um outro ponto que eu queria ressaltar. Eu agradeço, Patrick. Obrigado, Marco. Importante essa parceria dos 4 órgãos de estudo nesse projeto, especialmente de Goiás, né, como você mencionou, que uma das ideias, né, desse projeto do São Marcos, ele servir como um piloto para ser expandido depois para outras bacias, né, nesses estados, nessas unidades da federação, e também para outros estados. Então, Goiás tomou essa decisão, que o Marco já mencionou, já implementamos lá no Piancó, né, o uso do REGL, e estamos trabalhando agora para até o final do ano implementar no restante do estado, beneficiando com isso os usuários goianos, né, de recursos hídricos. Nota 10. Passar agora para a Patrícia, do IGAM, para algum comentário adicional, ou Albert. Patrick, só complementando, né, o que já foi exposto, em relação a essa questão, né, tão importante da chamada aí para regularização, sendo que nós já iniciamos para os usos insignificantes, né, e então aqui na porção mineira, né, qual que é o trabalho que nós estamos fazendo, né, o IGAM, né, aqui, a sede aqui em Belo Horizonte, junto com o apoio do Ciro, que é o coordenador da URGA Noroeste, mais do Gabriel. Então, a gente já tinha o nosso sistema, né, de uso insignificante. Então, com o marco regulatório, né, da Bacia de São Marcos, a gente teve que mudar a nossa rotina. Então, de 15 em 15 dias, a gente busca todos os usuários de uso insignificante que entravam, né, então, estão entrando no nosso sistema, aqui só do IGAM, e aí a gente pega esses usuários, né, encaminha um ofício a esses usuários, informando, né, do marco regulatório e a necessidade de regularizar via regla. Então, isso tem feito de forma sistemática, né, e nós já, a partir do dia 15 de agosto, já começamos a emitir nossas primeiras certidões de uso significante para a captação direta, né, para a Bacia do São Marcos. Então, é só reforçando, né, sobre essa questão do apoio da ANA, né, nessa etapa tão importante aí da regularização, e com isso a gente vai cada vez mais avançando e passando depois para a segunda etapa, que são as outorgas,
né? Então, mais uma vez, agradecer mesmo essa parceria, né? Esse apoio direto aí da Ana, para que a gente possa buscar o máximo aí, né? O sucesso na regularização aí na Bacia do São Marcos. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Acho que é bom também informar que o Estado de Minas está estudando em conjunto com a ANA a utilização do REGLA na Bacia do Rio Doce, na verdade, a utilização do sistema de balanço hídrico, né, do SSTO, que é um componente do REGLA, para fazer a análise de disponibilidade hídrica na Bacia do Rio Doce, né, nessa linha aí de expandir o uso do REGLA e do SSTO para outras bacias no âmbito do Estado, né, Patrícia? Isso, perfeito, Patrick. Ótima colocação. Bom, com vistas também aí a expandir para outras bacias em Minas, né, se for do interesse do IGAM e da SEMAD, beneficiando aí os usuários mineiros também. E por último, a DASA, Saulo, algum comentário? Não sei se o Rodrigo vai falar. Rodrigo? Da parte da DASA, não. A gente está acompanhando todo o projeto, sabemos da sua grande importância, pela importância agrícola que tem Cristalina e tudo mais, e para minimizar os conflitos com a barragem, né, para o uso hidrelétrico. Então, mas acho que podemos dar prosseguimento. Eu não sei se o Saulo quer falar alguma coisa do REGLA, mas acho que não, né, Saulo? Não, acho que não. Aqui fazendo treinamento aqui, né? Como a gente sempre falou aqui, o DF é bem pequenininho, né? Como os dados que a Raquel apresentou lá, só 1%, né? Então a gente acaba que o menor dos problemas está aqui com a gente, né? Então a gente só vai acompanhando aí de parceiro mesmo. E é muito bom essa parceria, viu? Ana, Goiás, Minas e DF. Mas acho que podemos dar prosseguimento. Tá bom, obrigado. Então, só um último complemento às informações, né? Como eu mencionei, a gente está num processo aí agora, né, de verificação preliminar do atendimento ao marco, para iniciar o processo de valorização, e uma atividade que a gente também pretende fazer nesse momento é a identificação de eventuais usos inativos, né? A gente tem um procedimento aqui na ANA, temos a previsão legal, né, de possibilidade de suspensão ou suspensão total ou suspensão parcial das outorgas em caso de inatividade, ou seja, o usuário recebeu a outorga e depois de um determinado prazo ele não implantou o empreendimento, né? Então, nessa hipótese, ele pode ter a outorga suspensa ou a outorga reduzida, em função de não ter implantado a área que está prevista na outorga. Está previsto na lei e a gente tem aqui um procedimento que a gente já aplica em diversas bacias há alguns anos no Brasil, e também vamos fazer essa verificação no São Marcos. Está previsto no marco, né, regulatório, e com base nesse levantamento de campo, a gente tem os elementos para fazer essa identificação, e aí, se houver uma inatividade, um não uso, né, da vazão outorgada, a gente pode reduzir essas outorgas, né, e com isso também disponibilizar mais vazão para outros usuários na bacia, para novas outorgas, tá? Então, era isso da nossa parte, que a gente queria compartilhar com vocês as informações mais atualizadas até o momento. E agora vamos abrir para as questões de vocês, dúvidas, perguntas, colocações. Acho que a gente podia começar pelo Felipe, que ele já tinha levantado a mão, né, Felipe? E, na sequência, a gente abre as inscrições para os demais. Tá ok, obrigado, Patrick. Primeiramente, em nome da Irriganor, eu gostaria de parabenizar esse trabalho integrado dos órgãos gestores dos recursos hídricos, e não tenho dúvida alguma que esse marco ele será um marco na gestão hídrica do Brasil, visto esse trabalho integrado, né? Até porque as bacias não escolhem divisas geográficas entre estados, né? As bacias elas expandem, né, as divisas, e essa gestão conjunta com certeza será o caminho do futuro aí na gestão dos recursos hídricos. Algumas dúvidas eu gostaria de trazer. Nos cadastros, apareceu, em alguns cadastros de outorgas, apareceu o conceito atos inválidos. Eu gostaria de saber se esses atos inválidos carece de alguma ação do usuário, ou se isso é alguma pendência, mas isso aí consta em alguns cadastros dentro do REGLA, né? Essa é uma questão. Eu vou falar todas as perguntas, depois aí a gente
Então, essa é uma questão dos atos inválidos. Outra questão, em relação à análise dos pedidos indeferidos, o usuário ele vai saber se os seus pedidos indeferidos estão nessa análise, os indeferidos estarão dentro do Regla para o usuário confirmar se realmente os pedidos dele estão em análise. Então, essa aí seria uma outra questão, né? Em relação ao diagnóstico feito de área, hoje primeiro, uma questão de interpretação. Eu não entendi muito bem quando a Raquel comentou sobre os 70% de ocupação, né? Eu não sei, eu não entendi direito como isso terá impacto. Serão os 30% são áreas que não são irrigações não ativas, né? Eu não entendi muito esse 70%, porque eu acho que isso aí vai ter impacto na análise, né? E se a gente pegar a outorga total disponível de 13,61 metros cúbicos por segundo e dividir, vamos falar sobre pivô central, que é a principal modal de irrigação, né? E dividir pelo fator de 0,135 vai dar uma área de 100.800 hectares, né? A gente já diagnosticou 101.900. A gente já estaria no limite do que está instalado, já estaria no limite outorgável, né? Essa é uma outra pergunta, como é que os órgãos já estão identificando isso em relação a novas outorgas, né? E por último, em relação eu não vejo uma compensação das barragens incrementando a área irrigada, né? Até que ponto as barragens vão somar nessas áreas de outorgas, porque eu acredito que deva ter um incremento de área irrigada em função do armazenamento, né? Eu sei que foi uma discussão que teve lá em Unai também sobre isso aí, né? O Patrick deve estar lembrado sobre... só porque ficou ainda em dúvida essa parte de o quanto os barramentos ajudarão no incremento de área irrigada nas outorgas da Bacia de São Marcos. Seriam essas perguntas, pessoal. Obrigado. Tá bom. Felipe, tomei nota aqui, vou procurar respondê-las e vou pedir ajuda também à equipe, Raquel, 11 e também aos colegas dos estados para complementar. Mas a primeira questão dos atos inválidos, que imagino que você deve ter visto isso no CNAR, né, essa informação, são atos que estão vencidos, são atos que não estão mais válidos, né, pelo fato das outorgas terem vencidas. Então, já passou a data de vencimento dessas outorgas, por isso que são considerados atos inválidos. Tá? Peço aí depois a Raquel e ao 11 para me complementarem. Tá? Mas se está lá no cadastro como inválido é porque ele não está valendo mais e um dos motivos dele não estar valendo mais é o fato da outorga já ter vencido e o usuário não ter pedido a renovação, né, daquela outorga. Tá? Então, ela fica vencida e, por isso, ela fica inválida, mas ela fica registrada lá no banco de dados como um ato de outorga que já vigiu por um determinado período de tempo. Tá? Os pedidos indeferidos, né, vocês viram que a gente colocou explícito na resolução do marco regulatório, né, os indeferidos. E o que aconteceu? Ao longo do tempo, aqui na ANA, nós fomos indeferindo os pedidos, né? Como o limite já tinha sido atingido, nós fomos indeferindo e sempre falamos para os usuários, olha, estamos trabalhando no novo marco regulatório e quando esse novo marco regulatório for aprovado e em havendo uma cota adicional, vocês terão prioridade na análise dos novos pedidos. E foi isso que foi colocado no marco regulatório, né? Os usuários tiveram pedidos indeferidos, eles estão no grupo 2, juntamente com aqueles que tiveram pedidos não concluídos, que estão em análise. Então, a lógica é a mesma. Né? Você tem um usuário que pediu outorga e a sua análise não foi concluída. Né? E tem um outro usuário que a análise foi concluída e foi indeferido. Então, vocês dois estão na mesma situação, vocês estão no grupo 2 de prioridade e serão analisados prioritariamente, tá? Tanto os indeferidos como os que estão em análise. E a gente está avaliando aqui, a nossa ideia, aliás, a nossa ideia não, nós estamos fazendo isso, nós vamos entrar com todos os pedidos em análise no sistema, né? Não vamos pedir para o usuário entrar de novo. O usuário que já tem um pedido em análise não vai precisar pedir de novo. Né? Nós mesmos vamos migrar, estamos migrando, né, os pedidos que já entraram nos órgãos gestores para dentro do Regla, e uma vez estando no Regla, nós vamos dar sequência a esses pedidos.
E a mesma lógica se aplica aos indeferidos. Tá? Se houver necessidade de complementação de alguma informação, aí a gente vai entrar em contato com aquele usuário para que ele complemente aquela informação faltante. Tá? Mas a ideia é não exigir dos usuários que entrem de novo no sistema. Tá? Quem já pediu outorga vai ter a sua outorga, a sua análise, vai ser dada continuidade à sua análise. Tá? A utilização, né, o limite, o atingimento do limite. Né? Você perguntou se observou bem, a conta está correta. Né? Nós estamos com uma área irrigada implantada já bem ali próxima, praticamente equivalente ao limite, se a gente for considerar o pivô central, né, como o sistema de irrigação predominante, e de fato é, nessa bacia, né? Então já estamos ali próximo do limite somente não, com os usuários implantados, né, com as áreas implantadas. Mas a gente tem também os pedidos de outorga, como eu acabei de falar, né, em análise e indeferidos, temos já as outorgas emitidas, né, e os usos insignificantes também. Então, a gente está fazendo um trabalho agora de comparação entre esse levantamento de campo e todas essas informações de pedidos em análise, pedidos indeferidos, outorgas emitidas, para coincidir essas informações, para ver, bom, aquele usuário que a gente levantou ali no campo com aquela área de 500, ele tem um pedido de outorga, ele tem uma outorga emitida, ele teve um pedido indeferido, né? E aí a gente vai ter uma visão geral do total de áreas, né? Sejam as implantadas, sejam aquelas outorgadas ou em análise ainda não implantadas, né? E aí, em função dessa avaliação, nós vamos precisar definir um critério de compatibilização, né? Porque, como vocês já perceberam, não vai haver, o limite vai ser atingido, né? Quando a gente somar também as outorgas já emitidas e os pedidos em análise. Então, vamos pensar em um critério de compatibilização com redução, né, das vazões e das áreas dos usuários, dos pedidos que ainda não foram outorgados, né, sejam os indeferidos, sejam os que estão em análise. Não temos ainda esse número, né, a gente precisa concluir essa avaliação para ver qual é o tamanho, né, de todo o montante das áreas, comparar isso com o limite do marco regulatório e aí avaliar qual vai ser a compatibilização necessária e o critério, né, de compatibilização. Então, pode ser uma redução de 10%, uma redução de 20% linear em todos os pedidos, pode ser uma redução maior em função do porte do empreendimento. Esse é um procedimento que a gente já adota em outras bacias. Então, no Piranhas-Açu, por exemplo, que foi uma bacia que a gente fez um processo de regularização lá no Rio Grande do Norte, Paraíba, adotamos um critério, né, de limite diário, por exemplo. Então, enfim, a gente vai pensar nisso, né, em função do tamanho do que exceder o limite do marco regulatório, e um critério de compatibilização, mas o objetivo, a premissa, é regularizar todos os usuários. Mesmo que o usuário não receba aquela área que ele pediu no seu pedido de outorga, ele vai ser regularizado com uma área. Né? A ideia é não deixar de regularizar nenhum usuário, essa é a nossa intenção. Aí tem um outro trabalho que eu mencionei, que é de verificar a compatibilidade das outorgas já emitidas com o que foi implantado. Então, se o usuário tem uma outorga de 500 hectares e implantou 100, por exemplo, não implantou nada, essa outorga pode ser suspensa ou reduzida. Tá? E isso entra também nessa análise. Tá? E, por último, a questão das barragens. Né? Aí é importante explicar que essas análises de outorga, né, elas têm dois componentes. Um componente que é específico do marco regulatório do São Marcos, tá? Que é a verificação desse limite de 13,61, que é uma vazão que consta da outorga da usina hidrelétrica de Batalha. Tá? Então, o somatório dos consumos médios anuais na bacia tem que estar dentro dos 13,61. Essa é uma verificação específica do São Marcos. Ela não existe em outras bacias. Tá? E ela é feita com base nessa metodologia que a gente explicou para vocês. A área vezes o coeficiente e o somatório de toda a bacia do Alto São Marcos. Isso é uma análise. A outra análise, que é uma análise que a gente faz em todos os pedidos de outorga, é a análise de disponibilidade hídrica no ponto. Então, você tem um pedido ali no córrego Samambaia. A gente vai pegar a vazão no córrego Samambaia, que é diferente da vazão no Rio São Marcos, né? E vai comparar aquela vazão naquele trecho com todos os usuários que já foram outorgados a montante e os usuários outorgados a jusante. E aí nós vamos avaliar se é possível emitir aquela outorga naquele ponto ou não. Então, pode acontecer do usuário caber no limite do marco regulatório, do São Marcos, mas naquele ponto onde ele está se instalando não ter vazão suficiente para atendê-lo. Tá? Isso pode acontecer. Às vezes, numa cabeceira, o rio tem uma vazão pequena, né?
E aí, nessa análise, que a gente chama de análise de disponibilidade hídrica, é que entra a vazão adicional proporcionada pela barragem. A gente já teve casos aqui no São Marcos, outras bacias, de usuário que não tinha vazão suficiente no ponto onde ele queria se instalar, com o fio d'água, né, com o rio correndo, mas quando ele implantou a barragem, com a vazão adicional proporcionada por aquela barragem, passou a ter disponibilidade hídrica para ele. E aí ele conseguiu viabilizar o empreendimento. Tá? Então, isso vai ser considerado, sim, nas análises. Então, quando tem uma barragem, né, a gente incorpora já a vazão daquela barragem, e quando não tem, mas o usuário pede uma outorga para a barragem, a gente considera a vazão proporcionada por aquela barragem, né, na vazão do trecho, e considera isso na análise do pedido de outorga. Então, aquela captação que sem barragem não passaria, com a barragem pode passar a caber. Então, isso vai ser considerado. Mas isso não faz diferença nesse cálculo para fins de atendimento ao marco regulatório, porque nós estamos falando de consumo médio anual. E aí, qualquer vazão que for retirada, seja dentro da barragem ou no rio, ela deixa de passar lá pela turbina da usina de Batalha. Então, ela é considerada nesse cálculo da verificação do atendimento ao marco regulatório. Então, para fins de verificação do marco regulatório, as barragens não interferem no cálculo, né? Mas para fins do cálculo da disponibilidade hídrica no ponto, que é uma análise que vai ser feita para cada um desses pedidos de outorga, a barragem entra no cálculo, sim, e ela viabiliza outorgas em locais onde antes, em condições sem barragem, não seria possível emitir outorga. Tá? E aí, eu vou pedir para a Raquel para explicar melhor a pergunta da diferença entre área irrigável e área irrigada. Né? E se tiver algum complemento da equipe, por favor, me ajudem aí, tanto daqui da ANA como dos órgãos gestores. Raquel? Tá certo. Esse item, quando eu quis colocar nessa apresentação, era para mostrar para vocês que nós também temos esse levantamento, que foi feito esse levantamento direto com o usuário, quando do cadastramento. Mas, Felipe, é isso mesmo, a gente não espera, né, que 100% da área esteja sendo utilizada o tempo todo. É normal que um pivô esteja em pousio, ou que a condição daquele ano, por valores de semente ou valores mesmo do produto, não vale a pena plantar, mas isso não quer dizer que no ano seguinte ele não vai querer plantar, por isso a outorga, as condições de cálculos devem considerar a área toda que está ali instalada. Tá? Então, era isso. Então, quando a gente coloca que os dados mostraram para a gente que houve a ocupação nas safras de verão de 70%, a gente sabe, imagina que esta diferença se dá por essa situação, ou por uma condição econômica que não valia a pena, ou mesmo por um vazio sanitário, ou uma condição mesmo de pousio diário. Raquel, só para complementar, Sim, só por para não favor. entender, a questão da área com o pivô instalado, a infraestrutura está lá, mas não foi Exato. feita irrigação, mas foi plantado como sequeiro, né? Ou seja, só com chuva. Isso foi Isso entrou nos separado. 30%? Isso está separado, isso tem uma classificação diferente, exatamente, entra como sequeiro. A Tem tela. essa separação. Uhum. Ok. Alguém vai complementar que o Bruno está de mão levantada aí também e tinha a ver com essa dúvida, né? Pelo menos que ele tinha postado no chat lá. Tá, eu queria só colocar mais uma coisinha dos atos inválidos. Felipe, eu acho que quando você fez essa pergunta, eu imaginei que você já deve ter entrado no sistema Regla em algum caso e você viu as outorgas inválidas, elas são outorgas, 99% são pedidos vencidos, de fato, são outorgas vencidas e que aparecem como ato inválido. E para as outorgas emitidas pelos estados, até então, sem ser antes do Regla, nós não temos esse status de inválido, nós temos realmente o status de vencido. Mas, então, entende-se, onde você leu ato inválido, leia ato vencido. Porque aí fica igual com os que os estados já colocaram. Tá? E os estados todos já colocaram seus dados que estão vencidos, que estão indeferidos,
eles já colocaram na plataforma que eles têm aberta, que é o Quinar, mas que vocês veem isso pelo sistema Regla, né? Vocês acessam o portal e vocês enxergam tanto as da União como as emitidas pelos estados, para cada usuário, né? Bruno, a pergunta é a mesma. Te ajudou na resposta ou vamos conversar um pouquinho mais? Acho que era, vamos ouvir o Bruno, né? Vamos ouvir aqui as colocações dele. Mas só um instantinho, Felipe, estão esclarecidas as suas dúvidas, ok? Tá ok, tá tudo bem, obrigado, pessoal. Tá bom, vamos lá, Bruno. Bom dia novamente, bom dia para o Felipe, para a Rovena, né? Aqui saudando os nossos irmãos aqui de associação. Bom, primeiro, a gente não pode deixar de parabenizar em nome da Irrigo, né? Toda essa mobilização que foi feita pelo marco regulatório, a gente começa a enxergar uma materialização dos trabalhos aqui acontecendo, né? Então, é muito, muito salutar também saber que a gente participou disso ativamente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu acho que o Felipe, ele já fez algumas, inclusive já foram respondidas, então eu vou pular uma parte, ou então tentar complementar de uma outra forma. Eu vou fazer a primeira, que acho que deve ser a mais fácil de ser respondida, que quando vocês colocam lá dessas próximas etapas, né? A primeira parte são os processos que já foram solicitados, que no passado foram indeferidos, mas que estão ali sendo colocados. Isso é uma questão que já foi bem colocada aqui no marco regulatório, nas discussões várias vezes. Uma única coisa que eu acho que eu deixei de perguntar nas outras conversas é se esses processos eles vão ser automaticamente já colocados no sistema Regla, ou se a gente precisa fazer uma nova manifestação de interesse, alguma coisa assim. Essa é a primeira pergunta, né? Só para ficar meio claro, eu tinha entendido no primeiro momento que seria automaticamente colocado, mas aí depois surgiu uma dúvida, alguém me perguntou um tempo atrás e eu falei, não vou responder com clareza, eu vou tirar a dúvida com o pessoal. Uma outra questão, e eu acho que o Felipe colocou muito bem, né, quando ele coloca essa questão dos 13,61, e a gente já discutiu isso bastante, né, Patrick, sobre essa questão da perspectiva de futuro da Bacia de São Marcos, né? No nosso entendimento, os 13,61, ele traz uma situação atual, é isso que nós temos agora, mas como fica o futuro, como o Felipe bem colocou, né? 135 mil hectares, se nós formos regularizar todos os usos e tentar expandir um pouco mais, nós já estamos próximos do limite. É provável que nós criamos uma nova distorção frente ao processo de desenvolvimento do território, que pode ultrapassar, né, em áreas passíveis de irrigação, ultrapassa os 200 mil hectares, né, com estudos já feitos. Então, eu acho que essa questão dessa perspectiva de futuro, pensando na antecipação da outorga da usina Batalha, mas lembrando que todo ano ela disponibiliza, né? Eu acho que a gente precisa entender, sem querer me precipitar nessas questões, mas eu acho que como a reunião aqui está sendo gravada e tudo mais, eu gostaria de externalizar essa nossa preocupação, visto que chegar num limite de irrigação nesse processo aqui pode continuar ainda numa região de conflito, né? Então, pode não atender à integralidade da necessidade do próprio país em termos de segurança alimentar, em termos de desenvolvimento econômico, e eu acho que a Agência Nacional de Águas, né, também trabalha muito bem com essa questão da segurança hídrica e conversa muito bem com a segurança alimentar, então, em detrimento de outros usos, ou um outro uso não pode ser maior do que o outro. E uma das alternativas que eu acho que nós temos que nós podemos trabalhar é a questão que a gente já discutiu, que é a disponibilidade sazonal. Eu sei que a Ana já vem discutindo bastante sobre isso, aqui em Goiás nós estamos discutindo também, acredito que em Minas essa pauta também deve ser, mas mesmo quando a gente discute a sazonalidade, nós ainda usamos a mesma regra da disponibilidade anual, né? Acho que a gente tem um bom exemplo para falar, que é lá na Bacia do Paranapanema, ali na região que atende lá, nossa associação irmã também, a ASPIP, onde os produtores rurais, ali é uma região que chove, né, praticamente todo ano, e eles utilizam a água justamente para fazer a complementação. Se a gente for pensar na safra, né, de soja e milho,
a gente vai utilizar mesmo essa água, e muitos produtores estão mais preocupados mesmo em manter a sua produtividade. Eu diria que num processo de expansão, se nós determinarmos a produção de soja e milho dentro de uma perspectiva irrigada, o uso de água, o comprometimento da disponibilidade hídrica vai ser muito pouco, porque o processo de produção inicia agora no mês de outubro, mais ou menos, né, logo no início das chuvas, ou talvez um pouquinho antes, mas no início das chuvas, e se encerra ali no período de março, abril, onde nós temos uma disponibilidade hídrica no curso d'água e nas barragens muito alta. Então, aí as próximas safras de milho, de trigo, feijão e que seriam safras de inverno, que estariam num momento intermediário, precisaríamos entender a disponibilidade hídrica, e o que realmente utiliza água no período do inverno é a produção de hortifruti, alho, batata, cebola, enfim, essas questões. O Felipe, até se eu falei alguma coisa equivocada, o Felipe pode complementar. Então, acho que a gente pode pensar nessas perspectivas de disponibilidade hídrica, efetivamente trabalhar nesse grupo, como que nós conseguimos regularizar os usos desses produtores que querem fazer a safra exclusivamente no período chuvoso. E aí sim nós atingimos a expectativa, talvez, desses 200 mil hectares, sem comprometer a disponibilidade da totalidade de uma forma, assim, pensando numa questão de planejamento. Não sei se ficou claro a minha proposta de adequação dessa totalidade de disponibilidade hídrica nesse momento que nós temos, e também nessa visão de futuro. Aí um terceiro ponto e último que eu vou colocar, eu vou insistir nessa questão da participação do Comitê de Bacia, pelo menos do Paranaíba, dentro do grupo técnico operacional, porque vocês mesmos falaram, tiveram aí treinamentos para os procedimentos técnicos, tiveram treinamentos para uma série de questões, e dentro do comitê, quem realmente conversa ali com a sociedade, quem realmente transfere as informações, e isso pode facilitar muito para a própria Ana, né? Por exemplo, eu gostaria muito que essa palestra que vocês fizeram hoje para a gente fosse levada tanto para o Comitê do Paranaíba quanto para o Comitê aqui do Corumbá Veríssimo São Marcos. Acredito que a Irriganor também gostaria de ver essa palestra sendo feita ali no Comitê Mineiro. Então, às vezes, tendo um interlocutor dentro do grupo dos comitês de bacia pode facilitar mais o trânsito das informações. E no Comitê de Bacia, por exemplo, aqui na nossa reunião, nós não temos o município de Cristalina representado. Nós temos a Irrigo e a Irriganor. Nós somos um componente dentro de um arcabouço total de usos, né? Então, inclusive até para democratizar a informação e a forma como isso coloca. Então, novamente, por favor, insiram o Comitê de Bacia, pelo menos o do Paranaíba, dentro do grupo técnico operacional, e o próprio Comitê do Paranaíba pode criar um grupo técnico de acompanhamento onde essa pessoa vai alimentar o comitê, né? Então, porque isso fica uma sensação ruim de perda de governança do próprio comitê, onde parece que, sem duvidar da integridade de todos que fazem parte, né? Então, nós somos muito amigos, né? Acho que a gente já criou uma relação boa até mesmo de amizade com todos vocês, e nós sabemos da integridade de todos. Mas, às vezes, para os nossos pares, cria uma sensação de que nós estamos sendo cerceados do processo de construção do marco regulatório, né? Dentro de um arcabouço que a gente entende, né? O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos compete nas instâncias de órgão gestor, conselho e comitê de bacia dentro da esfera territorial. Então, nós fazemos parte também do sistema, né? Nós também somos órgãos gestores dentro de um processo de um entendimento de uma totalidade da gestão de recursos hídricos. Então, são esses 3 pontos, né? Sobre a questão de ser automático no sistema, a questão da nossa visão de futuro para o planejamento da disponibilidade hídrica, e essa questão da participação do Comitê de Bacia. Obrigado. Obrigado, Bruno, pelas colocações. Eu vou fazer aqui um comentário inicial e depois também pediria, se for o caso, os colegas dos outros órgãos complementarem. Com relação à inserção dos pedidos, nós vamos inserir, né, os pedidos em análise. Como eu falei, foi feito um levantamento aí de fôlego dos pedidos de outorga dos estados, né, que ainda estão em análise. O Marco Neves mencionou, em Goiás foi criada uma força-tarefa, o pessoal foi lá na salinha, né? Marco pegou os processos, levantou as informações,
e agora a gente está com essas informações levantadas para serem inseridas em bloco dentro do Regla, né? Então, o usuário não vai precisar pedir de novo, tá? Quem já pediu vai ter o seu pedido migrado para dentro do Regla, e a ideia é não onerar o usuário. Se ele pediu, enfim, né? Cabe a nós, órgãos gestores, darmos continuidade a esse pedido, e para isso a gente vai inserir no Regla, tá bom? Esse é o nosso trabalho. Então, não vamos onerar vocês em ter que fazer um novo pedido. Com relação vamos dizer assim, a fase 2, né, da nossa discussão no São Marcos, a gente sempre, né, Bruno e demais, a gente, quando conversou sobre o marco regulatório, a gente usou essa figura, né, da fase 1 e da fase 2. A fase 1 é essa mudança que foi feita agora para aumentar para 13,61, o que vai permitir, né, como a gente viu aí, a regularização, a intenção, né, de regularização dos usuários que já estão instalados e aqueles que já entraram com pedidos, né, e alguma coisa nova nessa convocatória, mas, de fato, é insuficiente para atender ao potencial de crescimento da região, como vocês mesmos previram, né? Tem um potencial aí de 200 mil hectares e é desejável que esse potencial seja explorado, né? Mas, para isso, a gente precisa fazer uma nova discussão, de uma nova revisão desse marco regulatório, envolvendo todos os atores, os comitês de bacia, a usina hidrelétrica de Batalha, o setor elétrico, que aí é uma outra discussão, uma etapa 2, né? O nosso foco agora é em concluir a etapa 1, para permitir essa regularização nesse momento, e aí a gente, na sequência, dá partida já na discussão para essa etapa 2, visando compatibilizar, buscando compatibilizar, né, esse interesse em desenvolver a atividade agrícola na bacia, com também, obviamente, a manutenção das condições de geração hidrelétrica lá da usina de Batalha. E aí, enfim, tem várias alternativas, várias propostas a serem discutidas. Você traz aí essa questão da outorga sazonal, lembrando que as outorgas do São Marcos já irão considerar as vazões sazonais, né? O Regla trabalha com vazões sazonais, são 12 vazões por ano, uma para cada mês, e de forma que o usuário pode ter uma vazão maior no período de chuvas e uma menor no período de seca, né? Então, isso é possível, e já vai estar contemplado agora nessa análise, né? Mas eu entendi que você colocou isso como uma ideia no sentido de viabilizar uma expansão para uma área, para uma vazão maior que o 13,61, né? Se ficou clara essa ideia. É justamente evoluir justamente a metodologia de disponibilidade sazonal. Tá. Vamos, enfim, a gente tem que fazer uma discussão de como atender essa projeção de crescimento, né? Se é possível, quais são as alternativas, e aí você está trazendo uma alternativa para colocar na mesa para a gente poder avaliar. Acho que todas as alternativas são bem-vindas nessa avaliação, né? Mas é um desafio que está colocado. A fase 1 nós estamos implementando e a fase 2 é um desafio que nós temos aí a superar, né? E, por último, o envolvimento do comitê. Assim, primeiro, a gente está à disposição sempre para apresentar essa situação no âmbito dos comitês, seja do Paranaíba, seja, né, dos 3 comitês dos afluentes estaduais e do DF, então estamos sempre à disposição. E chamamos essa reunião hoje com as associações dos irrigantes e Comitê do Paranaíba, justamente para dar essa transparência, fazer esse nivelamento, né? Pretendemos fazer uma próxima, daqui a um período aí de 3 semanas, um mês mais ou menos, assim que nós tivermos novas informações, a gente vai avançar no trabalho técnico aqui dos órgãos gestores, e tendo novas informações, a gente chama vocês para uma nova reunião, tanto as associações de irrigantes como os comitês. Aí vamos chamar todos os comitês, os 4 comitês, tá? Inclusive, o Luiz Henrique está aí, o Luiz Henrique é da SAS, o pessoal da SAS está hoje reunido com o pessoal do Comitê do Paranaíba, né? Então, acabou que deu um choque de agenda, isso explica por que o pessoal do Comitê do Paranaíba não conseguiu vir, nem o pessoal da SAS também, né? Mas o Luiz Henrique entrou aí na reunião. Obrigado, Luiz, pela tua Patrick, bom dia a todos, tá? Aí quem acompanha o comitê, inclusive, é o próprio Ivonei, que está na reunião com o Comitê do Paranaíba, tá? Então, estou participando aqui, aí depois converso com ele e tudo que for do comitê aí a gente vai acompanhar e fazer uma discussão junto ao comitê e à própria entidade delegatária também, tá bom? Obrigado, Luiz. Um abraço. Então... Desculpa só te interromper, Patrick. Nessa questão mesmo que você falou, sobre essa reunião técnica, é justamente nesse ponto que eu acho que o comitê de bacia poderia e deveria participar, para auxiliar na construção. Desculpa essa interrupção. Tá, não entendi. Enfim, como eu falei, são reuniões mais técnicas, né, mais operacionais, de treinamento de sistema, de base de dados, de critérios, enfim, são bem
específicas, técnicas, e a gente tem se reunido entre os órgãos gestores para poder alinhar os procedimentos, né, e poder viabilizar a regularização. E nós pensamos nesses momentos de nivelamento mais amplo com comitês, com associações de irrigantes, para poder dar transparência a todo o processo e vocês poderem acompanhar junto com a gente, enquanto a gente vai fazendo as discussões técnicas, em paralelo a gente faz essas reuniões para nivelamento. Mas vamos avaliar, tá, esse teu pleito, a gente, na próxima reunião que a gente tiver entre nós, a gente avalia, discute entre os órgãos gestores, né? Enfim, o nosso objetivo, e ver como, da melhor forma de atender a esse objetivo maior, que é de dar transparência ao processo. Acho que essa é a palavra de ordem, né? A gente sempre trabalha com transparência, todos os marcos regulatórios que a gente implementa, né, no país, todos os documentos estão disponíveis, as reuniões, né, são públicas e geralmente gravadas e disponibilizadas as gravações. Então, assim, o processo é todo transparente, todos têm acesso a todas as informações. Essa é a premissa, né? Sim, Vamos sim. pensar na melhor forma de atender a essa premissa, né? Preservando a questão da discussão técnico-operacional e, claro, da transparência e participação de todos os envolvidos. Justamente nesse sentido, se a gente pegar a instância do Comitê do Paranaíba, tanto eu quanto o Felipe fazemos parte do comitê, né? Nós podemos, inclusive, solicitar via comitê que a participação do Comitê do Paranaíba seja dos representantes da Irriga e da Irriga Norte, por exemplo. Mas só fazendo aqui só complementando, tentando auxiliar aí na troca, mas como pensando também no comitê como gestor de recursos hídricos, né? Ok. Acho que passei por todas as questões. Deixa eu perguntar se os nossos colegas Marco, Patrícia, Saulo e Rodrigo querem fazer um complemento? Eu gostaria, Patrick, então, vamos lá. Agradeço. A gente tem conversado bastante, assim, e eu e o Bruno, de uma forma particular, sobre essa questão da fase 2, da etapa 2, sabe? E eu entendo, assim, que hoje está bem consolidado e claro, né, que a etapa 1 é uma etapa de regularização, para organizar, né, até a segurança, né, do investimento para o empreendedor ali do Alto São Marcos. Isso é uma etapa que ela tem essa digital e ela é importante por isso. Tá? A etapa 2, eu acho que ela é cheia de virtude, né? E ela vai depender também de algo que vai para além da gestão de recursos hídricos. Tá? Ela necessariamente vai tratar, mas é algo que, assim, estamos, assim, antecipando algumas ideias, né? Mas ela vai tratar da próprio empreendimento hidrelétrico de batalha, de longo prazo, ela trata de infraestrutura hídrica, envolve os ministérios, né, relacionados à infraestrutura hídrica ali na região. Eu acho que envolve também melhorias em termos de consumo de água pelos sistemas de irrigação na bacia, melhorias de variedades também plantadas ali que consumam menos água, né? Então, tem uma série de pontos aí, né? E eu acho que a etapa 2 ela é muito importante, né, por conta do potencial que tem ali. Eu acho que o Bruno, ele é o atual coordenador do polo de irrigação, Bruno, é isso? Tá. Então, o Bruno, ele é atual. Então, o Bruno, ele é o coordenador do polo de irrigação ali do Planalto Central, né? E a gente sabe de todo o potencial que existe ali, o avanço da fruticultura. É claro que o polo ele envolve uma área muito maior do que essa aí do Marco Regulatório de São Marcos. Mas só para, assim, deixar claro, assim, que a gente tem conversado a respeito, né? Eu acho que é uma construção que vai exigir, Patrick, conversas que vão bem além, né, da governança da água, não, mas da gestão de recursos hídricos, sim, tá? Envolvendo outros atores aí, infraestrutura hídrica, e o próprio empreendimento ali de batalha, segurança energética, né? Enfim, tá? É mais esse comentário mesmo. Obrigado, Patrick. Ei, Marco.
Patrícia, Rodrigo? Não, Patrick, não tenho nada a acrescentar, não. Ok, Rodrigo? Ou Saulo? Nada a acrescentar. Nada a acrescentar também não, Patrick. Tá bom. Pergunto aos demais participantes se tem alguma dúvida, alguma colocação que vocês gostariam de fazer, algum comentário? Tá. Então, nós vamos disponibilizar essa apresentação. O Cristiano vai encaminhar por e-mail para vocês a apresentação. Vamos disponibilizar também a gravação da reunião. Nossa intenção é colocar ela disponível para todos vocês, tá? E vamos agendar com vocês uma próxima reunião. Deixa a gente avançar aqui nas discussões técnicas e a gente tendo mais informações, nós agendamos. Eu imagino que num prazo aí de um mês ou até menos, a gente agenda uma próxima reunião com vocês nessa mesma linha de fazer um nivelamento sobre, a ideia é a gente ir em paralelo e informando vocês à medida que haja novas informações, para a gente fazer um nivelamento e vocês poderem acompanhar todo esse processo de regularização dos usuários. E reforço, nós temos um evento agendado para os dias 28 de setembro em Unai, às 14h30, e dia 29 de setembro em Cristalina, às 14h30 também. Então, eu vou pedir um apoio da Irrigo para esse evento em Cristalina, dia 29, um apoio no sentido de divulgar o evento e convidar os irrigantes para participarem, e um apoio da Irriganor para o evento de Unai, no dia 28 de setembro, às 14h30. Tá? Depois o Cristiano pode passar mais informações para vocês com relação ao local, do evento, mas já fica aí, por favor, anotada na agenda. Irriganor, Unai, 28 de setembro, 14h30, e Irrigo, Cristalina, 29 de setembro, 14h30. E depois, dia 6 de outubro, aí vai ser um evento, um evento só num local que a gente ainda vai definir, que vai atender tanto ao público de Minas como ao público de Goiás. Tá? Mas anotem, por favor, também na agenda, é o dia de campo, segurança de barragem, de outorga de barragem, segurança de barragem, no dia 6 de outubro, em local ainda a ser definido. O Cristiano vai passar para vocês, mas eu queria pedir um apoio das associações para chamar os usuários para eles participarem desse evento, que vai ser uma capacitação para eles poderem fazer os seus pedidos de outorga. Inclusive, como o Cristiano falou também, os responsáveis técnicos, que alguns usuários contratam para apoiá-los nesse pedido de outorga, também seria interessante eles participarem desses dois eventos. E temos o evento lá no dia 14, não é, Bruno? Em Cristalina também. É isso, que eu já confirmei a participação, o evento da Feira de Irrigação do Estado de Goiás, em Cristalina, eu vou estar lá. Então, a gente se vê também em Cristalina no dia 14, tá certo? Do dia 14 ao dia 17. Acho que o Patrick vai ser palestrante, acho que a sua palestra está marcada para o dia 14 Para o dia mesmo, 14, isso. E também a gente vai ter uma palestra do João Ricardo, nosso presidente do Paranaíba. Enfim, vai ser um ambiente ali de discussão de desenvolvimento da gestão de recursos hídricos, desenvolvimento territorial, então todos estão convidados. Tá certo. Então é isso, a gente então entra em contato com vocês para agendar uma nova reunião, a princípio num prazo aí de até um mês, para a gente atualizá-los sobre o andamento da implementação do marco regulatório. Queria agradecer a todos pela presença, desejar um bom dia e até logo. Patrick, a gente está a SAIS, copia a SAIS nesse e-mail também, tá? Desse Claro. material que você vai encaminhar. Tá bom, beleza, então. Cristiano, por favor, inclui aí o Luiz Henrique, se já não tiver incluído, tá bom? Ok, obrigado, Patrick, colegas aí da ANA, do DF, Minas e Goiás. Tchau, um abraço. Um abraço a todos. Bom dia. Tchau. Tchau, gente. Bom dia. Viu? Vou tentar encerrar aqui a gravação.